Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar nesta terça-feira, 18ª semana do tempo comum. Comecemos o nosso dia na presença prazerosa de nosso amado Deus, aquele que nos assistiu durante a noite e caminha conosco em todas as horas. Que é o Deus da bondade, da misericórdia, do perdão. É um Deus que está sempre acessível a cada um de nós. Não precisamos buscar e não devemos buscá-lo fora de nós mesmos, em um espaço acima ou distante de nós. Deus está muito acessível, muito perto de nós, dentro de nós. Por isso voltemos os nossos olhos, a nossa atenção para dentro de nós mesmos e descubramos, acessemos a presença do Altíssimo Deus. E assim estaremos completo, pleno, em paz em Deus. O evangelho que hoje nos oferece a igreja é Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhes disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhes disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante o movimento do evangelho de hoje. Jesus pede que os discípulos sigam à frente. Comece a caminhar primeiro. Ele permanece junto à multidão, despedindo-a. Depois da despedida, Jesus decide ficar a sós com o Pai. Jesus fica meditando. Jesus foi um meditador por excelência. E nós temos tanta dificuldade em meditar. Gostamos de rezar falando muito,
gostamos de rezar fórmulas. Esquecemos que rezar é mais do que fórmula. Rezar é contemplar. Rezar é meditar, como fazia Jesus. Meditar é calar a boca e deixar que os nossos pensamentos sejam equilibrados e automaticamente ouçamos a voz do alto, a voz de Deus. Aí sim a oração acontece. Estando os discípulos distantes de Deus, assim sugere o Evangelho, eles então começam a olhar mais para a ventania do que para Deus. E assim, quando aquilo que nós damos mais atenção é aquilo que nos aprisiona. A atenção dos discípulos se volta para a ventania. Portanto, a ventania começa a consumi-los, a invadir o barco onde se encontravam. E aí, percebendo Jesus esta mudança de atenção dos seus discípulos, ele vai ao encontro e vai caminhando sobre as águas. Ali estando, Jesus, se aproximando melhor da barca, ele é visto pelos discípulos, mas eles acham que ali é um fantasma e ficam todos muito com medo, enfurecidos. Jesus então avisa: coragem, sou eu, não tenhais medo. É o que diz Jesus a todos nós todos os dias: coragem, sou eu, não tenhais medo. Escutemos essa voz em nosso interior. Então Pedro, para certificar se era mesmo Jesus, já que a atenção deles estava tão forte nas ondas, no perigo, eles desconhecem até aquele que é Deus verdadeiro se aproximando. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus aceita o desafio: vem, Pedro. E Pedro começa a caminhar. Mas como a atenção de Pedro e dos outros discípulos está somente para a tempestade, Pedro continua focado na tempestade e por isso começa a afundar. Sempre que nós tiramos os olhos de Deus, nós perecemos. Assim acontece com Pedro também. E aí Jesus, quando Pedro começa a afundar, ele pede socorro: Senhor, salva-me. E Jesus pega na mão dele e diz: coragem, melhor, homem fraco na fé, por que duvidaste? E assim ele é salvo junto com seus discípulos e fazem uma bela profissão de fé quando Jesus sobe na barca: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Foi preciso passar pelas provações para entender que aquele homem que ali está, que caminha sobre o mal, que é o mar representa o mal, Jesus caminha sobre, para dizer que Jesus domina as forças do mal. Eles então professam a fé: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E assim Jesus vai ser acolhido, reconhecido, reverenciado em Genezaré, para onde estão indo. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado.